Abertura direta. Imagine acordar em um dia comum e perceber que nada parece mais fazer sentido do mesmo jeito. As músicas tocam diferente, as pessoas parecem caixas de costume, e algo dentro de você pede uma verdade que vai além do roteiro social. É nesse ponto que muitos chamam de despertar espiritual. Mas existe uma verdade que quase ninguém te conta. O despertar não é um instante mágico, e só de luz menos. É um processo ambivalente. Às vezes doloroso, onde a sombra e a luz dançam tão próximas que é fácil se perder. Hoje vamos explorar essa verdade com clareza. Não são promessas vazias, nem conselhos superficiais. Vamos ver sinais, armadilhas, ferramentas práticas e o que esperar quando o mundo interno começa a pedir transformação. Primeiro, entenda o sinal inicial. Um desconforto existencial que não tem nome exato. Não é simplesmente tristeza ou ansiedade comum. Menos é uma insatisfação profunda, uma sensação de que a vida deve ter outro sentido. Surge uma pergunta que não se cala. Por que estou aqui? Esse questionamento pode se manifestar como insônia, perda de interesse por atividades que antes davam prazer, mudança de prioridades e sensações físicas novas, como pressão no peito ou sensibilidade aumentada. Muitos acreditam que esse desconforto é sinal de doença mental. Não raramente ele caminha lado a lado com diagnósticos clínicos. Mas o despertar pode ser um componente espiritual que exige outra leitura. Não anular, mas compreender. Outro aspecto essencial que quase não é mencionado é o fenômeno da desintegração do antigo eu. À medida que a consciência se expande, partes da identidade que antes sustentavam a vida começam a ruir. Relacionamentos, empregos, crenças e hábitos que antes pareciam naturais passam a soar falsos. Isso causa uma sensação de perda e luto, porque de fato, algo morre. Quem passa por isso precisa reconhecer que o luto é legítimo e que muitas vezes é a porta para uma versão mais autêntica. Ignorar o luto e buscar apenas positividade rasa pode atrasar o processo e criar negação espiritual, que é perigosa. Há também experiências perceptivas, que se intensificam, sonhos vívidos, sincronicidades óbvias e uma intuição que fala com força. Você começa a notar padrões, números repetidos, encontros aparentemente aleatórios, que mudam o curso de dias inteiros, canções que aparecem nos momentos certos. Esses sinais são testes e convites. O erro comum é transformá-los em superstição. Um sinal não é um destino imutável, é uma pista que pede atenção e discernimento. Aprender a distinguir entre intuição saudável e desejo fugaz é uma habilidade que se desenvolve com prática. A sombra entra aqui como personagem central. Carl Jung chamou a sombra de tudo aquilo que negamos em nós. No despertar, a sombra que foi mantida fechada começa a emergir menos memórias reprimidas, raiva escondida, padrões familiares disfuncionais. Isso pode se manifestar como crises de raiva desproporcionais, medo súbito, comportamentos autodestrutivos, que surgem como se viessem de outra parte. A armadilha que poucos falam é romantizar esse processo. Aceitar que a sombra aparece é diferente de o acelar como desculpa para ferir outros ou a si mesmo. Trabalhar com sombra exige coragem, honestidade e muitas vezes acompanhamento terapêutico sério. Outra verdade dura: nem todo grupo espiritual é saudável. Em momentos de fragilidade, pessoas buscam pertencimento e podem cair em lideranças que prometem atalhos, certezas absolutas e iluminação rápida. Essas dinâmicas podem levar a manipulações emocionais, cultos de personalidade e perda de autonomia. O despertar autêntico fortalece a liberdade interior. Portanto, sinais de controle externo, exigência de submissão cega ou isolamento social devem soar como alertas. Aprenda a questionar líderes, métodos e promessas que exigem renúncias extremas sem transparência. No processo aparecem também experiências de desconexão social. Amigos e até familiares podem não entender as mudanças, rotulando o despertar como fase ou excentricidade. Por outro lado, existe uma nova rede invisível, encontros com estranhos que parecem entender sem palavras, conexões que surgem em momentos cruciais. Valorize tanto o apoio humano quanto os momentos de solitude. A solitude consciente é diferente da solidão desesperadora. Ela é um espaço para integração e para escutar o que nasce de novo dentro de você. Ferramentas práticas são vitais e nem sempre divulgadas com honestidade. Meditação é útil, sim, mas meditar sem base e sem orientação pode intensificar experiências que precisam de suporte. Terapia, journaling, trabalho corporal, respiração, yoga, movimento consciente e práticas de aterramento são fundamentais. Ritualizar o cuidado diário com pequenas ações concretas. Sono regular, alimentação equilibrada, limites claros, cria a infraestrutura necessária para processar o que emerge. O espiritualismo sem corpo torna-se fuga.
E a verdadeira transformação exige integração corpo-mente-espírito. Existe também um efeito colateral pouco comentado: aumento de sensibilidade emocional e energética. Sons, cheiros, ambientes carregados podem afetar profundamente. Pessoas que antes eram indiferentes a conflitos, agora sentem o peso das tensões alheias. Isso exige aprender técnicas de higiene energética, sem cair em misticismo barato. Visualizações simples, limites firmes, reduzir exposição a mídias tóxicas e buscar ambientes que alimentem a alma. A sensibilidade pode ser um dom quando cultivada com disciplina menos, e um fardo quando ignorada. A profundidade do despertar costuma trazer contato com o propósito, mas nem sempre de forma imediata. Em vez de uma missão clara, muitas vezes o despertar começa por pequenos ajustes, mudanças de direção profissional, novos interesses, vocações que surgem como sementes. A paciência é crucial. Tentar forçar um propósito pode gerar frustrações. Aceitar a incerteza como parte do processo abre espaço para surpresas e oportunidades que surgem de forma orgânica. Outro ponto crítico: o risco da espiritualização do sofrimento. Repetidas vezes, o sofrimento humano é transformado em narrativa espiritual que glorifica a dor como necessária e inútil. Isso é perigoso. O despertar não exige sofrimento prolongado. Ele pede presença e trabalho consciente. Buscar ajuda médica quando necessário, consultar profissionais de saúde mental e integrar práticas terapêuticas não diminui a espiritualidade, fortalece-a. A verdadeira luz cuida do corpo ferido, não apenas celebra a cicatriz. No caminho, há momentos de picos espirituais, encontros de êxtase, sensação de unidade, insights profundos. Esses eventos são transformadores, mas também transitórios. O perigo é apegar-se a picos como prova de avanço. O verdadeiro teste é como você age nos dias comuns, depois do êxtase. A profundidade do despertar se mede na consistência do amor, na responsabilidade com a própria sombra e na capacidade de viver com humildade diante do mistério. Finalmente, a comunidade e o serviço surgem como maturidade do processo. Despertar sem retorno ao mundo é incompleto. Quando a consciência se expande, naturalmente cresce a vontade de servir de forma prática, apoiar outros, criar espaços de cura, agir eticamente. Esse serviço não precisa ser grandioso. Pequenos atos de presença e cuidado são provas concretas de integração. A espiritualidade madura sempre retorna ao cotidiano com simplicidade. Encerramento com convite à reflexão. Se você sente sinais de despertar, veja isso como início de uma jornada que pede coragem, discernimento e cuidado. Busque referências confiáveis, apoios terapêuticos, limites saudáveis e pratique a paciência. Não há atalhos fáceis, nem garantias de glamour místico. Há, porém, a promessa de uma vida com mais verdade, mais sentido e, acima do tudo, mais responsabilidade. O despertar é um chamado íntimo. Escute, mas não esqueça de cuidar dos pés que caminham. Call to Action Final. Se este vídeo trouxe clareza, deixe seu comentário compartilhando um sinal que você já viveu. Sua história pode ajudar outra pessoa. Curta, compartilhe e inscreva-se em Luz e Mistério para mais conteúdos que revelam o invisível com honestidade. Se quiser, nos próximos vídeos podemos explorar trabalho com sombra na prática, sinais de sincronicidade e roteiros de autocuidado para quem está despertando. Até o próximo encontro. E lembre-se, a luz que busca fora sempre teve raízes dentro de você.